Antes de ler o texto e de compartilhar com você a palavra, eu queria que você ficasse bastante atento ao tema da ministração dessa noite. A gente já vai colocar aqui já, mas eu queria que você estivesse atento, porque o tema... Eu tinha até preparado essa palavra com outro tema, para te falar a verdade, quando foi sexta-feira, acho, o Senhor mudou, e eu quero, de alguma forma, provocar você, porque o tema é exatamente esse, provocadores da glória de Deus. Você pode repetir comigo? Diga: provocadores da glória de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Por mais que a gente queira, ou por mais que a gente deseje, a gente não pode produzir a glória de Deus. É impossível a glória de Deus ser produzida pelo homem. A Bíblia diz que houve pessoas que até tentaram oferecer a Deus fogo estranho. Fogo que não nasceu no coração de Deus, da forma como Deus queria. E Deus julgou esses homens. Mas apesar da gente não poder produzir a glória de Deus, eu tenho certeza que a gente pode provocá-la. Deus pode olhar para nós nessa noite aqui e pode ver em nós elementos que o façam não resistir à manifestação da glória dele nesse lugar. Ninguém discute o fato de que Deus está aqui, de que a glória de Deus está aqui, embora nem todo mundo perceba, nem todo mundo veja, nem todo mundo sinta. Mas a glória de Deus está aqui, a presença está aqui. Ele mesmo disse: onde duas pessoas ou mais estiverem reunidas em meu nome, ali eu estarei no meio delas. Então Jesus está aqui, mas é possível que haja pessoas que saiam daqui e não tenham sentido, e não tenham tido uma experiência profunda com Deus. Então, eu tenho orado essa semana toda para que não apenas a presença da glória de Deus esteja aqui, mas ela se manifeste na vida de cada um que entrou nesse lugar. Eu quero que você entenda isso. Eu tenho orado para que a glória de Deus se manifeste na vida de cada pessoa que entrou nesse lugar. Ninguém vai sair daqui. Renato já disse isso na condução da adoração. Ninguém vai sair daqui da mesma forma que entrou. Você vai ser visitado pela glória de Deus. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu tenho certeza que a gente poderia usar tantas histórias e tantos textos para nos inspirar no que diz respeito a esse tema. Existem muitos exemplos na Bíblia, mas eu quero chamar a sua atenção nessa noite para a história de Moisés. Eu quero ler com você daqui a pouco, Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Mas eu queria motivar você desde já a, durante essa semana, ler na sua casa todo o capítulo 3, todo o capítulo 4 de Êxodo, porque você vai conseguir ter uma visão geral do que foi que aconteceu, da resposta que esse homem deu, e das consequências do que Deus fez e da resposta que esse homem deu. Eu gosto dessa história porque ela é muito parecida com a minha história, e eu tenho certeza que muito parecida com a história da maioria, se não de todos nós aqui. Porque essa história, ela nos revela o encontro de um homem comum, como você e eu, com a glória de Deus. Eu quero que você entenda isso. Esse encontro que a gente vai ler já, ele é o encontro de um homem como você e eu, limitado, cheio de dúvidas, cheio de insegurança, com um passado difícil, complicado, em vários aspectos. No entanto, quando a gente tem um encontro com a glória de Deus, querido, a glória de Deus é o nosso respaldo, a glória de Deus é o nosso sustento, a glória de Deus é a nossa força, a glória de Deus é o que faz tudo mudar. E eu não sei quantos aqui já tiveram a experiência com a glória de Deus. Se você não teve, essa noite você vai ter. Você não vai sair daqui sem ter a oportunidade de ter uma experiência com a glória de Deus. Então prepare o seu coração, porque Deus está muito mais desejoso em manifestar a glória dele em nós do que nós em recebermos a glória dele. Você pode ter certeza disso. Eu posso garantir para você que o desejo do coração de Deus é maior do que o nosso para que a manifestação da glória dele aconteça. Então prepare o seu coração. Eu quero motivar mesmo você que nos acompanha pela internet, YouTube, Facebook, enfim, que você fique conosco até no final, porque o que Deus vai fazer nesse lugar, Ele vai fazer na sua casa, Ele vai fazer onde você estiver, porque Deus não está limitado a tempo e a espaço. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Quantos querem a glória de Deus? Talvez seja redundante eu perguntar, mas eu preciso perguntar. Toda vez que eu peço para levantar a mão, eu oro e peço para que o anjo bata foto.
Porque amanhã você não pode falar, eu não levantei. Levantou sim, está aqui, revelada a foto. Você falou que você queria. Então a glória de Deus pode te pegar essa noite. A glória de Deus pode te pegar. Vamos ler esse texto só para nos inspirarmos. Se você quiser, você pode olhar aqui para a projeção. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia, pode ligar o seu smartphone, enfim. Desde que você receba a palavra. Eu vou ler e você acompanha comigo. Olha só o que diz Êxodo, capítulo 3, o verso 1 a 5. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que tu estás, ele é santo. Amém? Glória a Deus. Querido, deixa eu falar duas coisas para você, importantíssimas, para a gente começar a construir o que Deus quer que seja construído na nossa vida. Antes da gente mergulhar nesse texto, eu preciso compartilhar pelo menos duas verdades que podem dar uma base, um fundamento para aquilo que Deus vai fazer não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida a partir de hoje. A primeira verdade que eu preciso compartilhar com você é de que a glória de Deus pode se manifestar em qualquer lugar. Você pode repetir comigo? Diga assim, a glória de Deus, ela pode se manifestar em qualquer lugar. Isso quer dizer que a glória de Deus, ela pode se manifestar na sua casa, ela pode se manifestar no seu trabalho, na sua universidade, ela pode se manifestar dentro do carro, ela pode se manifestar em qualquer lugar. Deus não está limitado nem a tempo e nem a espaço. A Bíblia diz que Moisés estava apacentando o rebanho no deserto. Olha, amado, talvez um dos lugares em que a gente menos espere que Deus manifeste a sua glória seja no deserto. Aliás, existe no nosso evangeliquez um termo que às vezes nos faz fugir do deserto. Ninguém quer ir para o deserto, mas eu quero te lembrar que o próprio Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto e ele foi tentado por 40 dias antes de começar o seu ministério. Então, deserto pode ser lugar da manifestação da glória de Deus. Esse cara, permita-me chamar assim, esse homem, esse líder Moisés, ele estava trabalhando nesse momento. E a glória de Deus apareceu para ele no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, era o trabalho dele, ele fazia aquilo todo dia. E de repente a glória de Deus o visitou naquele lugar. A segunda verdade que eu preciso compartilhar com você é de que a glória de Deus, ela pode se manifestar de formas e maneiras que não são as mais adequadas segundo o meu entendimento. Eu vou repetir e vou elucidar, vou clarear para você entender o que Deus quer que a gente entenda. A primeira verdade é, a glória de Deus pode se manifestar em qualquer lugar. A segunda é, a glória de Deus, ela pode se manifestar de formas que não são as mais adequadas para aquelas que eu entendo, ou que eu espero que Deus se manifeste. E aqui no texto que nós lemos, a Bíblia fala que a glória de Deus se manifestou numa sarça, numa planta considerada como espinheiro. É um espinheiro, uma planta sem valor, sem sentido, sem lógica. Ninguém aqui pendura um espinheiro em casa, verdade ou não? O máximo que a gente vai ter é um cacto. Aliás, eu gosto muito de um cacto. Mas geralmente um espinheiro, né? A própria palavra sarça significa espetar. Então daí vem a ideia de que era um espinheiro. Deus se manifestou do jeito que talvez Moisés nunca esperasse. A gente espera Deus se manifestar numa voz como trovão. Uau, Moisés, Moisés. Embora Deus tenha feito. A gente espera Deus se manifestar através de um anjo, através de qualquer coisa, menos através de uma sarça. Isso significa que Deus ele pode se manifestar das formas que a gente menos espera que Ele o faça. E eu quero chamar um fato histórico aqui, que está bem pertinho da gente, para clarear isso que eu estou querendo dizer.
Você pode depois buscar isso, o YouTube está repleto de vídeos e documentos que registram o que aconteceu numa igrejinha pequenininha no Canadá, considerada, chamada Igreja do Aeroporto, Igreja Vineyard, de Toronto, no Canadá. No dia 20 de janeiro, ontem eu estava até pensando nisso, né? Hoje é dia 26 de janeiro. Isso aconteceu dia 20 de janeiro de 1994. No dia 20 de janeiro de 1994, um homem que todos nós aqui, ou a maioria de nós conhecemos, porque ele já esteve aqui, já ministrou aqui nesse local, um homem chamado Randy Clark foi convidado para um culto naquela igreja. E o que Deus começou a fazer no dia 20 de janeiro de 94 durou aproximadamente 12 anos. Diga, 12 anos. Deus começou nesse dia e Deus continuou fazendo durante 12 anos. E numa certa proporção, Deus continua fazendo até hoje. Porque se você tiver a oportunidade, diga amém, de visitar essa igreja ainda hoje, você vai ver os frutos do que Deus fez, o avivamento que Deus soprou, a glória que Deus derramou naquela igreja naquele dia. Eu não tenho tempo e nem é meu propósito aqui compartilhar algumas coisas esquisitas que aconteceram naquele culto e continuaram acontecendo por 12 anos. Se você for curioso e quiser saber, vá pesquisar. Busca nos vídeos e você vai ver muita coisa. Mas eu só quero dizer para você, guarda o seu coração, para você não julgar, porque a glória de Deus se manifesta nos jeitos que a gente menos espera. Eu quero só contar rapidamente para você o testemunho que também está aí na internet, você pode ler. Um testemunho tremendo de uma mulher que, num desses cultos, ela já tinha ministério na África, mas num desses cultos, ela estava debaixo de um laudo médico de pneumonia, de tuberculose, estava muito doente, muito fragilizada, e mesmo contrariada pelo seu médico, ela disse, eu vou até Toronto, e eu quero ver o que Deus está fazendo nesse lugar. Essa mulher chama Heidi Baker. Alguns de nós aqui conhecemos. Heidi Baker é uma mulher que tem sido usada por Deus para ressuscitar pessoas, já ressuscitou várias pessoas lá naquele lugar, África, e tem cuidado de milhares e milhares de crianças, tem sido uma inspiração para essa geração, para os nossos dias, uma mulher de Deus. Eu sei que a nossa pastora Mônica está tentando trazê-la aqui, quem sabe esse ano no Cura, o ano que vem, ela virá aqui. Olha, não perca, pega o manto, querido, vem correndo. Mas eu estou contando esse testemunho dela, porque quando ela chegou no culto, ela não conhecia Randy Clark. Essa mulher não conhecia, ela ouviu falar de algo que Deus estava fazendo naquela igreja, e ela foi naquele culto. E a história dela diz que ela foi visitada pela glória de Deus. E quando ela foi visitada pela glória de Deus, ela teve uma visão. E Jesus mesmo falou com ela. E ela ficou 7 dias e 7 noites desmaiada na frente do altar. Eu vou perguntar de novo, você quer que a glória de Deus te pegue? Já diminuiu os amém, está vendo? Porque vai que me pega e eu fico 7 dias estirados aqui e 7 noites. Quem vai aguentar um negócio desse, não é verdade? Querido, quem entra na chuva é para se molhar. Se você quer a glória de Deus, eu posso garantir para você que ela virá. Agora, eu não posso garantir como ela vai vir. Não posso garantir os efeitos colaterais, se é que eu posso chamar de efeitos colaterais. Ou reações adversas, sei lá. Chame do jeito que você quiser. Mas a glória de Deus pega quem quer ser pego por ela. Essa mulher foi pega pela glória de Deus, e ela tem mudado a história da África, e ela tem mudado a história de muitas nações por onde ela tem passado. Nós já tivemos a oportunidade, Roseli e eu, de vê-la, ouvi-la bem de perto, e eu faço questão, você já deve ter percebido isso, eu faço questão de buscar e de pegar um manto dessas pessoas, quando eu fico sabendo que eles estão no Brasil ou por perto, e às vezes nem no Brasil não está, a gente faz essa loucura e vai lá onde eles estão, e vão buscar, porque eu tenho sede da glória de Deus. E eu espero que você saia daqui nessa noite com essa sede da glória de Deus. Agora, entendendo essas duas verdades, querido, que a glória de Deus pode se manifestar em qualquer lugar, e que a glória de Deus pode se manifestar das maneiras mais esquisitas, as maneiras que eu menos espero que ela o faça, eu quero compartilhar com você 4 verdades, 4 elementos que podem nos ajudar a provocar a glória de Deus. Você quer?
Você tá disposto nessa noite não somente a aprender, mas a praticar, obedecer, a fazer desses elementos a sua plataforma de vida, para que você, de alguma forma, dê um sinal para Deus, dizendo: olha, as 4 coisas que houve na vida desse homem aqui, existem na minha vida, e por isso eu sou candidato, eu estou inscrito para que a glória de Deus se manifeste em mim e através de mim nessa geração. Então prepara seu coração, eu quero compartilhar 4 verdades, 4 elementos que podem provocar a glória de Deus. E eu espero que no final, quando a gente for orar, você esteja disposto a responder a cada uma delas, esteja disposto a sair daqui como uma sarça ardente no meio dessa geração. O primeiro elemento que eu quero compartilhar com você, que é um elemento que pode provocar a glória de Deus no nosso meio, é um elemento chamado contentamento. Repita comigo: contentamento. Querido, a Bíblia diz que Moisés apacentava um rebanho que era o rebanho do seu sogro. Isso me fez pensar no nível de contentamento que eu tenho demonstrado na minha vida, em tudo aquilo que eu tenho feito e tudo aquilo que eu tenho recebido de Deus. E aqui eu quero abrir o leque, quero compartilhar com você que eu estou dizendo de todas as áreas da sua vida. Estou falando das áreas espirituais, obviamente. De alguma forma você faz algo aqui no corpo, você trabalha, tantos voluntários que fazem com que esse culto seja uma bênção, chegue do outro lado da terra, através de internet, nos recebe com um sorriso, olhando os carros, enfim, a gente que está ministrando, a gente que está servindo, mas a minha pergunta é: qual é o nível de contentamento que você faz isso? Por que você está aqui no culto hoje à noite? Você está aqui porque você não quer ir para o inferno? Você está aqui porque você ama Jesus? Você está aqui porque você quer dar o melhor para Jesus? Você está aqui porque, se você não vier, amanhã o líder vai te ligar e perguntar por que você não veio? Qual é a razão pela qual você está aqui? Bom, falando das coisas espirituais, seriam essas, mas eu posso falar também das coisas naturais. O teu trabalho, a tua profissão, o teu emprego, o teu serviço, a maneira como você serve o seu patrão, ou aquele que é chefe sobre você, a maneira como você administra o dinheiro e o tempo daqueles que têm sido fonte de provisão sobre a tua vida. Qual tem sido o seu nível de contentamento? É uma pergunta que a gente precisa responder, porque muitas vezes, eu tenho falado reiteradas vezes desse púlpito, que muitas vezes a gente passa a maior parte da nossa vida buscando as coisas que a gente sonha e as coisas que a gente gostaria de ter. E quando a gente passa a maior parte da nossa vida buscando as coisas que a gente quer ter, a gente corre o risco de não ser grato e contente com aquilo que a gente tem, com a conquista que a gente já obteve. E a gente se esquece que a própria palavra nos diz: ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Quando nós somos contentes e felizes, ainda que aquilo que estamos fazendo seja pequeno aos nossos olhos, ou nem nosso é, eu estou trabalhando para uma empresa de uma outra pessoa, para que ele fique rico, para que ele cresça, para que ele prospere, para que ele ganhe dinheiro, mas aquilo tem sido a fonte da minha renda, do meu sustento. Eu tenho visto pessoas que têm até amaldiçoado o seu trabalho, amaldiçoado o seu salário, falado mal do seu patrão, queimado o seu horário de trabalho, gastando o tempo que ele está sendo pago para produzir, para trabalhar. E isso às vezes me faz pensar, né? Você gostaria de, como patrão, ter um empregado como você? Responda com sinceridade. Se você fosse patrão, se você fosse o dono da empresa na qual você trabalha, você gostaria de ter funcionário que nem você? Só você para avaliar o seu coração, o seu contentamento, a sua alegria, a sua felicidade, a sua gratidão por aquilo que Deus está colocando na tua mão. Moisés estava cuidando de um rebanho que não era dele, era do sogro dele. Mas ele estava ali, ano após ano, cuidando, fazendo. E olha, quando eu olho para esse texto aqui, a gente vai mais fundo nele, a gente entende que apacentar rebanho é muito mais do que tomar conta. É muito mais profundo do que só tomar conta. Porque a gente lê e a gente acha que Moisés estava só tomando conta do rebanho, o que já seria uma grande bênção, claro. Mas a definição da palavra apacentar, ela é mais profunda. Apacentar significa cuidar,
significa proteger, significa dar direção. Isso é apacentar. Isso fica claro no texto que nós lemos. Num determinado momento, Moisés pega esse rebanho e leva ele para o lado do monte de Deus. É isso que o texto fala. No comecinho, nos primeiros versículos que a gente leu, diz que Moisés pegava esse rebanho e levava para o lado oriental, para o lado do monte de Deus. Ou seja, isso é dar direção, isso é preocupar com o bem-estar, com a proteção, com a integridade física de um rebanho que não era dele. Então eu quero que você pare para pensar sobre o nível de contentamento que você tem tido e que você tem demonstrado com tudo aquilo que Deus tem colocado na sua mão. E por tudo aquilo que você representa nessa geração. Qual é o seu nível de contentamento? Só você pode responder isso. O que eu posso garantir para você é que se Deus olhar para você nessa noite e para mim, e vir em nós um nível de contentamento muito grande, um nível de gratidão muito grande, eu posso garantir para você que Deus já vai olhar e falar assim, ok, a primeira prova você passou, e você é um bom candidato, eu vou derramar minha glória sobre você. Porque Deus não pode derramar a glória dele sobre pessoas ingratas. Deus não pode derramar a glória dele sobre pessoas que não vivem um nível de contentamento, porque essas pessoas nunca vão dar glória a Deus, vão achar que é por causa da sua qualificação, da sua condição, da sua sabedoria, da sua capacidade, do seu potencial, quando na verdade não é nada disso, é resultado da bondade de Deus na nossa vida. Então seja contente, seja grato, seja feliz com tudo aquilo que Deus tem colocado na sua mão, ainda que tudo aquilo que você tem tido na sua mão não seja tudo aquilo que você gostaria de ter. Contentamento é o primeiro elemento que eu quero repartir com você nessa noite. O segundo elemento que eu quero compartilhar com você nessa noite chama-se interesse. Repete comigo, interesse. Interesse. Deus, Ele quer ver pessoas interessadas. Eu sei que a palavra interessada, interesseira, ela tem um tom pejorativo, né? Ah, você está com interesse nesse relacionamento comigo. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele não olha na perspectiva pejorativa. Deus, Ele quer ver em nós interesse. Deus quer saber por que você quer a glória dEle. Deus quer saber por que você está aqui nessa noite. Precisa haver interesse no nosso coração. A gente não pode colocar a nossa vida no automático. A gente não pode colocar no piloto automático e deixa. Não pode, não tem condição. Precisa haver intenção, precisa haver desejo, precisa haver vontade, precisa haver interesse. Ah, amado, quando eu vejo a manifestação da glória de Deus num lugar, eu fico doido para ir naquele lugar, eu fico doido para provar daquilo ali, eu fico doido para experimentar daquele negócio. Deus quer ver corações assim, interessados. Agora deixa eu chamar a atenção sua para um detalhe, que talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. O interesse, presta bastante atenção nisso. Se quiser até bate uma foto aqui do slide, porque é interessante. O interesse se caracteriza pela capacidade que eu tenho de estabelecer um diálogo interno produtivo. Eu vou repetir. Eu sei que à primeira vista às vezes fica difícil de entender. O interesse é a capacidade que eu tenho de estabelecer um diálogo interno produtivo. Talvez possa parecer não redundante o que eu estou falando, mas eu vou te convencer que é. Porque é importante falar que o diálogo interno dentro de nós precisa ser produtivo. Sabe por quê? Porque a maioria dos diálogos internos que acontecem dentro de nós são negativos. Você pode até não concordar, mas daqui a pouco eu vou fazer um laboratório com você aqui e vou te convencer do que eu estou dizendo. Existem pesquisas científicas feitas, e que eu tenho certeza que se fosse feita nesse lugar não seria diferente, o resultado, mas as pesquisas apontam para o fato de que para cada pensamento positivo, eu não estou falando de força da mente aqui, eu estou falando de pensamento produtivo no sentido de ser aquele pensamento que me bota para cima, de alegria, tá? De felicidade, de realização. A ciência diz que para cada pensamento positivo, nós emitimos 8 negativos. Para cada pensamento positivo, nós emitimos 8 negativos por dia. Quantos pensamentos você tem por dia? Os cientistas dizem que mais ou menos 7.000. Eu sei que você acha que é demais, né?
Eu estou falando de pensamento. Só a hora que você acorda, você pensa um monte de coisa. Levanto, não levanto, estou com dor, tomo remédio, vou no banheiro, não vou no banheiro, escovo o dente, que roupa eu ponho, vou do que para o trabalho. Tudo isso são pensamentos. 7.000. Para cada positivo tem 8 negativo. E se você não concorda com isso, vamos fazer um laboratório aqui, só para eu te ajudar a entender melhor. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado. O João André falou a semana passada, né? Eu sou um desses pastores que eu detesto quando o pastor fala assim, fala para o teu irmão do lado. Ai, meu Deus do céu, que raiva que me dá. Eu estou sendo sincero com você. Para com esse negócio, fala para o teu irmão do lado. Mas isso aqui é um laboratório. É até para provar para você que o que eu estou falando é fato. Então você vai olhar para a pessoa que está do seu lado, você vai olhar nos olhos dela. É para olhar mesmo, gente. Vamos lá, olha. Isso. Agora, ó, você vai falar para ela assim, ó, escuta, pode ficar olhando, que você escuta com o ouvido, né? Fica olhando aí com o olho. Repete para ela assim, fala para ela assim, ó, mas fala com convicção, tá? Fala para ela assim, ó, esse ano você vai ganhar, vai consolidar, vai discipular e vai enviar 5 pessoas. Crente é uma bênção, né? Eu sei que a maioria fala amém da boca para fora. Amém! Mas eu quero ver no fim do ano. Porque falar amém é muito fácil. Mas o que você está fazendo para acontecer isso? O que a gente quer é receber palavra e falar amém, mas não quer fazer mais nada. Deixa eu falar uma coisa para a gente. Tirando esse aspecto do crente, esse aspecto do amém, do aleluiado, do glória a Deus, lá dentro do seu coração, de fato, o que foi que você falou? Responde para você, não precisa responder alto não, porque senão vai ser vergonhoso. O que foi que aí dentro você falou? Eu estou chamando a sua atenção para isso, porque a Bíblia fala que Moisés falou com ele mesmo. Nós precisamos aprender a travar diálogos internos com a gente mesmo, falar com a gente. Agora a gente tem que tomar muito cuidado, porque para cada pensamento positivo tem 8 negativos, então eu tenho que rechaçar esses negativos. E tenho que mudar a ponto de ter 8 positivos para cada negativo. E aí os resultados na minha vida vão ser diferentes. Alguém gostaria de dizer o que foi que passou pela sua cabeça? Quando alguém olha para você e fala assim, esse ano você vai ganhar, consolidar, discipular e enviar 5 pessoas. Lá no fundo, sabe o que passa no coração da maioria? Sabe o que é que passa? Fora esse amém, esse lado místico aí. Lá no fundinho, sabe o que passa? Nunca. Impossível. Pastor, eu estou na igreja faz 10 anos, eu ganhei 2. Como é que num ano eu vou ganhar 5? É isso ou não é? Que passa dentro. Fala com sinceridade, gente, porque senão eu estou achando que eu estou pregando para o auditório errado. Na maioria das vezes é isso aí. É isso que passa lá dentro. Não tem jeito. Como é que eu vou fazer um negócio desse em um ano? Os números apontam para o fato do que eu estou colocando aqui. Porque é muito fácil falar amém. Eu vou ganhar, eu vou consolidar, eu vou discipular, eu vou... Mas quando chega no final do ano, os resultados apontam para o fato de que nós não fizemos isso. Porque se tivéssemos feito isso, essa igreja seria pequena para nos conter o próximo ano. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o diálogo interno que a gente trava aí dentro da gente. Você quer ver uma outra coisa? Olha para a pessoa de novo. Olha nos olhos dela. E fala para ela assim, olha, você tem uma história de vida linda e próspera. Pronto. O que foi que passou aí dentro? A risada denuncia. O que foi que passou aí dentro como diálogo interno? Você não me conhece. Você não conhece a minha história. Você está falando isso profeticamente.
Ah, está longe disso, pastor. A minha história é de traição, é de vergonha, é de humilhação. O senhor sabe onde eu moro? Como é que o senhor tem coragem de falar que eu sou próspero? É porque prosperidade, na cabeça da maioria, é completamente o contrário do que de fato é. Talvez para a maioria, ou para um grande número de pessoas, Jesus nunca foi próspero, porque nasceu numa estrebaria. A gente mede a prosperidade pelo bairro que a gente mora, pela casa que a gente mora, pelo carro que a gente anda e pelo dinheiro que a gente tem. Só que prosperidade não tem nada a ver com isso. Prosperidade inclui isso, mas não é isso. Tem muita gente milionária, eu diria bilionária no mundo, que não é próspero. E tem muita gente morando nas comunidades da periferia e que são mais prósperas do que essas pessoas bilionárias. Só que quando eu falo assim, você tem uma história de vida linda, o teu diálogo interno é o quê? Os traumas, as frustrações, as decepções, os medos, as inseguranças, a miséria que muitos viveram. É isso que passa dentro. E é isso que passa dentro que determina o nosso comportamento. A Bíblia é clara, gente, a Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia diz assim, assim como eu me imagino, assim como eu penso, assim eu sou. A gente tem que tomar muito cuidado com os diálogos internos, porque eles podem, com muita facilidade, ao invés de atrair a glória de Deus, ele vai repulsar a glória de Deus. Porque muitos aqui não se sentem nem merecedores de serem visitados pela glória de Deus, pelo passado que tiveram. E aí, ao invés de se aproximar, se afasta. Não se acham merecedores de desfrutarem da graça de Deus. Esse é o diálogo interno. Você nunca foi ninguém na vida. Você é um zero à esquerda. Você não vale nada. Você não vai ser nada na vida. Olha aí, o que você tem hoje, com a idade que você tem, o que você conquistou. E a gente vai alimentando esse diálogo interno e a gente vai cada vez mais se afastando da glória de Deus. Cada vez mais se distanciando da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ah, amado, quando eu olho para esse texto, eu vejo um homem que estava no seu cotidiano, que estava no seu dia a dia, e que de repente olhou para uma sarça que estava ardendo. Esse homem estava naquele cenário todos os dias, cuidando do rebanho. Mas aquele dia foi diferente, ele viu uma sarça pegando fogo. E o que foi mais diferente é que aquela sarça pegava fogo e o fogo não apagava. Quando você vê uma manifestação da glória de Deus num culto, como você reage? Qual é o nível de interesse que você tem? Ou qual é o nível de julgamento que você emite para dizer isso é de Deus, isso não é de Deus? Está muito esquisito, está parecendo com coisas que eu já provei lá no terreiro. E a gente vai criticando, e a gente vai julgando. Moisés olhou para aquilo, achou interessante, e ele falou consigo mesmo, é isso que o texto fala. Ele falou consigo mesmo. Ele falou, eu vou lá. Parece conversa de doido, né, gente? O cara conversando com ele mesmo, né? Ele vê uma manifestação da glória de Deus, ele fala assim, eu vou lá. Ele não precisa nem falar, vai, pô. Para que falar? Mas ele fala consigo mesmo, eu vou lá. E eu vou ver por que essa sarça está aí pegando fogo e ela não está queimando. Sabe o que isso aponta para mim, querido? Aponta para o fato de que eu preciso ter interesse nas coisas de Deus. Eu preciso ter interesse na glória de Deus. Eu preciso ser atraído pelas coisas extraordinárias de Deus. Eu preciso ser atraído por aquelas coisas até esquisitas que acontecem no meu dia a dia, mas que são formas de Deus falar comigo. Eu preciso falar para Deus, ei Deus, eu quero saber por que isso está acontecendo. Eu quero entender esse processo. Deixa eu entender. Os nossos pensamentos são o alimento dos nossos diálogos internos. Guarde isso no seu coração. Os nossos pensamentos são o alimento dos nossos diálogos internos. Como tem sido o seu diálogo interno diariamente? Pare para pensar sobre isso. Se você tiver um pouquinho de coragem, amanhã faça a conta.
Para cada pensamento negativo que você tiver, anota no caderno. 1, 2, 3. E no final do dia você vai ver quantos pensamentos negativos você teve, quantos positivos você teve, e você vai ver por que a sua vida não tem sido tão produtiva como você gostaria que fosse. Porque a glória de Deus está muito longe de você. Porque a glória de Deus não vai ser derramada onde não há interesse, onde as pessoas não se acham com direito de ter aquilo que na verdade não é resultado do seu esforço e da sua qualificação, mas é resultado daquilo que Jesus pagou na cruz do Calvário. É direito meu, é herança minha. Interesse. A Bíblia fala, e eu poderia dar tantos outros exemplos aqui de pessoas interesseiras, algumas não tão conscientes, outras tão conscientes. O próprio livro de Gênesis, quer dizer, eu não estou em Gênesis, eu estou em Êxodo, né? Mas é a história de Abraão e Sara. Você deve lembrar, 3 anjos visitam Abraão, chega para Abraão debaixo de um carvalhal e fala para ele, olha, daqui a 1 ano eu vou voltar nesse lugar e você vai estar com uma criança no colo. E ele fica tão impactado com aquela visita e com aquela notícia que ele corre e ele fala para o empregado, olha, mata um gado aí tenro, vão preparar um churrasco, vão fazer esses 3 ficar com a gente aqui, porque é gente boa, é sangue bom. Então prepara, ele entra em casa, fala para a mulher dele, Sara, faz 3 receitas de bolo. Tem 3 homens lá, vão fazer 3 receitas, vão deixar eles aqui o maior tempo que for possível, faz, e ele volta. Quando ele volta, o anjo fala assim, beleza, a gente está convencido, nós vamos ficar aqui com você, e nós queremos ratificar o que a gente já falou, você vai ter um filho daqui a 1 ano. A Bíblia fala que atrás da porta tem uma pessoa ouvindo. Quem é? Sara. Não é toda mulher que é assim não, viu? Mas Sara era. Sara, ela estava atrás da porta tentando ouvir o que estava acontecendo na conversa do marido com aqueles 3 homens. Mas não adianta, ela estava escondida, ela estava atrás da porta. É isso que a Bíblia fala. Obviamente que eu estou contextualizando, né? Tenda não tem porta, mas é como se fosse a porta. Ela está por detrás ali ouvindo e não tem jeito, porque a hora que ela ouve aquilo, ela dá uma risada. Ela fala assim, esses caras estão doidos. Ela corre no quarto, abre a gaveta da penteadeira, acho que nem chama penteadeira mais hoje, né? Como é que chama, Nilton? Não sei. Na minha época era penteadeira. Abre ali e vai pegar a certidão de nascimento para ter certeza quantos anos ela tem. Aí ela olha, bate o olho e fala, realmente, eu estou idosa. O tempo passou. Pega do marido para ver. Por quê? Porque aquela pessoa, aquele anjo falou, você vai ter um filho. Aí ele olha assim, 75 anos, 80 anos de idade. Não, que jeito? Ela fala, meu marido é velho, eu sou velho. Faz tempo, quem não tem ouvidos, ouça. Como que eu vou ter um filho? Não tem jeito, é impossível. E ela vai e ela ainda fala para o anjo assim, ó, eu não ri. Olha que mulher, essa mulher não precisa de inimigo, né? A mulher chega para o anjo e fala, eu não ri não. Ele fala, riu. Eu vi. Mas eu quero dizer uma coisa para você, daqui a 1 ano eu vou voltar e você vai estar com um filho no colo. Agora, Sara, por que ela está ali querendo ouvir? Porque ela tem interesse. Ela pode até não ter um coração tão crédulo como deveria, mas ela tem interesse pelo que está acontecendo ali. Eu poderia dar outro exemplo para você, que você conhece tanto quanto eu, que é o exemplo de Josué. A Bíblia fala que esse Moisés, ele saía do meio do arraial e ele montava a tenda da congregação fora. A glória de Deus vinha, falava com ele, Josué ia junto com ele e ficava na porta ali vendo tudo, ouvindo tudo. A Bíblia fala que a hora que terminava, ele saía, ia embora Moisés e Josué ficava lá. Por quê? Porque ele tinha interesse pela presença de Deus. Interesse pela glória de Deus. É o equivalente a gente vir para o culto hoje aqui, o culto acaba, a gente ora, todo mundo vai embora, você fica aqui. Ah, não vou não, está tão gostoso aqui que eu vou continuar aqui. E amanhã a gente chega aqui para trabalhar cedinho, está você sentado aí, estou aqui. Isso acontece toda semana, é o que acontecia com Josué. Sabe por quê? Porque ele tinha interesse pelas coisas de Deus. Ele tinha interesse pela glória de Deus.
Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa, de alguma forma, hoje à noite, convencer Deus de que você tem muito interesse pela glória dEle. Você tem muito desejo pela glória dEle. Porque se você passar por esses dois crivos, esses primeiros, pelo menos, que eu coloquei para você, contentamento, interesse, Deus vai olhar e falar assim, eu tenho que visitar. Eu tenho que derramar, eu tenho que fazer, eu tenho que me revelar para essa pessoa. Eu não posso ficar aqui, o meu coração queima, eu tenho que visitar. Mas não para aí não, não são só dois. Tem um outro elemento importantíssimo, que é disposição. Repete comigo, disposição. Olha, querido, não teria muito sentido a glória de Deus se manifestar num lugar e o seu propósito ser revelado e não houver uma resposta nossa para aquilo que Deus deseja. Deus não é animador de auditório. Não. Deus, ele tem propósito naquilo que ele faz. Ele não vai derramar da sua glória sobre nós porque nós somos melhores do que ninguém. Nada disso. Deus tem propósito, mas ele quer resposta. Quando a gente vai ser visitado pela glória de Deus num culto, qual resposta nós vamos dar? Muitas vezes a gente vem aqui com fome, com sede, pela glória, pela presença, mas amanhã já estamos no vale, amanhã já não sabemos dizer não para o pecado, amanhã já estamos cedendo à tentação, amanhã já estamos ligando para o líder nos ajudar. De que valeu aquela glória? De que valeu aquela visitação? De que valeu aquele poder? Tem que haver resposta, tem que haver comprometimento. A Bíblia fala que a glória de Deus se manifestou, Moisés falou com ele, foi lá, viu, mas do meio da sarça, Deus falou com Moisés e o chamou pelo nome, Moisés, Moisés. E a resposta dele qual foi? Eis-me aqui. Deus quer saber quanto eis-me aqui serão emitidos hoje nos céus desse lugar. Eis-me aqui para fazer o que o Senhor quiser. Deus pode te mandar para os lugares mais inóspitos da terra. Deus pode te mandar fazer parte da equipe desse casal aqui, de Djalma e Yolanda. Vai lá fazer parte da equipe. O que você diria? É num momento de manifestação da glória que os chamados vêm. É nesse momento que Deus fala, vem e fala assim, ó, sai da tua terra. Sai da tua família, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O que você faria se Deus dissesse isso para você hoje? Sai da tua terra, sai do teu trabalho, larga a tua família e vai para um lugar que eu vou te mandar. Aí você, racional tanto quanto eu, ia falar, tá bom Deus, para onde? Ele fala, não vou falar, vai, no caminho eu te aviso. Você iria? Sabe, querido, eu comecei a reunião e falei, né, a gente quer resultado, mas a gente não quer pagar o preço. A gente quer manifestação da glória de Deus, mas a gente não quer fazer o que a glória de Deus vai mandar a gente fazer. Porque muitas vezes a glória de Deus vai mandar a gente fazer coisas que a gente não gostaria de fazer. Não está no script, mas está no script de Deus. O melhor lugar para a gente estar é onde Deus quer que a gente esteja. Nunca esqueça isso. O melhor lugar para a gente estar é onde Deus quer que a gente esteja. Então, para Deus manifestar a glória dEle aqui nesse lugar, nessa noite, e encher você, Deus precisa ver uma resposta em você. Deus não quer só fazer cócegas, fazer você rir, ficar alegre, sair daqui, mas continuar o mesmo lá fora. Semana passada eu cheguei do nosso discipulado e comecei a ver o testemunho de um ex-jogador, que a maioria aqui talvez conheça. Estava o culto online, ao vivo, e eu comecei a ver, a gente está com 2 horas de diferença para a Flórida, então dá tempo. Cheguei em casa às 11 horas, lá era 9, estava no horário do testemunho da palavra. E o jogador Kaká, ex-jogador Kaká, estava dando seu testemunho ali. E eu fiquei impressionado, porque no final ele abriu para perguntas, o horário já estava avançado, já era mais de meia-noite aqui no Brasil, e ele abriu para perguntas, ele falou, pode fazer pergunta, quem quiser. E uma das perguntas que foi feita para ele foi o seguinte, Kaká, qual é o maior sonho da sua vida? E aquela pergunta foi relevante. Por quê? Porque você olha para um cara bonito, com aquele corpo, atleta, cheio de dinheiro,
Que sonho que o cara tem? Eu fiquei olhando para ele assim, eu falei assim, eu vou ter esse corpo. Gente do céu, um ex-jogador daquele jeito. Porque geralmente o cara vira um balão, né? O cara tá na estica, né? Qual que é o teu sonho? Eu falei, meu Deus, o que ele vai responder? Porque o cara tem o que ele quer. Ele tem dinheiro, tem fama, tem tudo. O que ele quer? A resposta dele, sabe qual foi? A resposta dele foi assim: o maior sonho da minha vida é ver crente vivendo como crente. Glória a Deus, mas foi um tapa na cara, né? Foi um tapa na cara. Sabe por quê? Ele mesmo completou, ele desenhou, porque teve gente que não entendeu, então ele teve que desenhar. Ele falou, sabe o que eu estou querendo dizer? Lá no Brasil, todo ano aumenta o número de cristãos. Houve uma época nesse país que a gente era 10%, depois passou para 20%, hoje acho que já chegou a 40%, não sei. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é que cada ano aumenta o número de crentes, o país piora. Tem alguma coisa errada. Porque era para estar melhorando. Era para estar mudando a nossa geração. Mas, infelizmente, quanto crente está dentro da igreja, compra e não paga, fala e não faz, está no culto e está visitando páginas indevidas de internet. É crente vivendo como qualquer coisa, menos crente. Sabe o que é isso? Falta de disposição, de pagar o preço para que a glória de Deus se manifeste em você e através de você. A última, a quarta verdade última, Renato, pode vir. A última verdade que eu quero compartilhar com você, querido, é pureza. Repita comigo, diga pureza. O quarto elemento que pode tornar o coração de Deus irresistível a ponto dele manifestar a glória dele é pureza. Existem 3 frases, só no versículo 5, último versículo que eu li com você, só no versículo 5 aí, existem 3 frases que apontam para o que eu estou dizendo para você. A primeira frase é: não te chegues para cá. Quando ele vê aquela sarça ardendo, ele fala com ele, ele fala, eu vou lá. A hora que ele está indo, Deus fala assim, não te chegues para cá. Deus está pedindo pureza, Deus está pedindo santidade, Deus está pedindo testemunho, Deus está pedindo comprometimento. Para que Ele manifeste a glória dEle em nós e através de nós, nós precisamos estar puros. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, querido. Eu não estou trazendo essa palavra aqui para trazer peso, no sentido de falar, ih, lascou, não tem jeito para mim, porque eu não tenho gratidão, eu não sou contente, eu não tenho disposição. Eu tenho vivido uma vida que não tem sido legal, não tem sido tão pura. Não, eu estou trazendo essa palavra para que o Espírito Santo nos desperte para o fato de que essas coisas vos escrevi para que não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se você e eu não temos andado como convém, essa é noite de conserto, essa é noite de você pedir perdão e de você pedir que a glória dele se manifeste em você e através de você. Deus está dizendo assim, não chegues para cá. Ele diz assim ainda, tira as sandálias dos pés. Tira essa sandália do pé. Sabe por quê? Essa sandália foi feita no Egito. Você foi criado no Egito. Essa sandália traz pó do Egito para um lugar que é santo. Essa sandália traz cultura. Essa sandália traz costumes. Essa sandália traz valores do Egito. E se você quer conhecer a minha glória, você tem que abrir mão da cultura, você tem que abrir mão dos costumes, você tem que abrir mão de tudo aquilo que é pó e que tem sido trazido para este ambiente santo. Tira as sandálias dos pés. E em último lugar ele fala, por quê? Porque o lugar em que você está pisando é terra santa. Deus está dizendo, você precisa de ser purificado nessa noite. E Deus está nos dando a oportunidade de nos apresentarmos para Ele e de nos purificarmos. Querido, eu quero orar por você e quero orar por mim. Eu quero ser o primeiro que me coloco aqui na frente desse altar. E quero pedir que a glória de Deus se manifeste para mim, para você. Eu tenho orado essa semana toda para que a glória de Deus seja derramada neste lugar, como nunca foi até o dia de hoje, porque o melhor de Deus ainda está por vir.
Mas eu quero dizer algumas coisas para você antes da gente orar. E antes de encerrar, deixa eu dizer uma coisa para você, querido. A glória de Deus não pode ser diluída. A glória de Deus não pode ser comprometida. A glória de Deus precisa ser respondida. Deixa eu falar duas coisas para você. Nessa noite, Deus quer incendiar a tua vida. Quer fazer de você uma sarça ardente. Uma sarça que vai pegar fogo e nunca vai se apagar. Ela vai aumentar dia após dia, mais e mais. Deixa eu falar uma outra coisa para você. Essa chama que Deus vai acender em você vai te dar nessa noite a capacidade de você vencer aquele vício, aquele padrão de comportamento que tem te escravizado. A droga, a bebida, o cigarro, a pornografia, a imoralidade, a mentira. Você vai receber capacidade nessa noite para vencer e para romper como você nunca teve na sua vida. Deus quer fazer você uma sarça ardente. Você vai sair daqui hoje à noite num ato profético. Num ato profético, e para onde você for, você vai como uma sarça ardente, cujo fogo não vai se apagar. Ah, querido, que tremendo é ver uma igreja responsiva. Se você deseja isso, querido, sai do seu lugar correndo e vem aqui para frente.